Eu vou ler os pedidos aqui para o pastor orar rapidinho. Oração em favor de Ramão, libertação. Irmã Franciele por sua mãe. Por Jennifer, Ângela, Thaís. Cura e libertação. Também em favor de Ailton. Lindinalva, saúde e libertação. Irmã Rosa pede por saúde também para sua família. Cura e libertação. E a irmã Creuza pede também por gestação da sua nora. Amém? E você, se não lembrou de escrever, Deus conhece a sua necessidade. Amém? Deus conhece as nossas necessidades. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Eu amo. Receber o pastor na plataforma. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. Nosso Deus, Pai soberano, Criador, sustentador do universo e sustentador nosso também. Humilhado a teus pés de santidade, pedimos o perdão de nossos erros e falhas, debilidade, fraquezas, ignorância. Ó Pai, o Senhor sabe que erramos, mas dentro de nós há o Espírito Santo que intercede conosco com gemido inexprimível, dizendo que somos filhos de Deus e que há um sangue que clama por nós, Pai, para limpar e perdoar os nossos pecados. Nesta noite, Pai, estamos aqui em lembrança àquele dia no Calvário, o qual o Senhor foi a zero. O Senhor deitou teu corpo naquela cruz, rendendo o seu espírito ali na morte, Pai, para trazer aqueles que tinham partido do Velho Testamento, fazer uma redenção completa. E aqui, Senhor eterno, dentro do terceiro dia, o Senhor levantou, ressuscitou triunfante e glorioso. E aqui é o momento chave que nós nos reunimos para relembrar aquele dia no Calvário, a tua morte cruenta, o qual o Senhor comprou nós ali naquela cruz e deu para nós a dignidade de ser chamados de cidadão do céu. Pai, entregamos em tuas santas mãos esse culto, tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do teu nome, e pedimos mais, Senhor, que o Senhor tome esse pedido em tuas mãos, todos que foram lidos aqui pelo irmão líder de cântico, Senhor, entregamos todo em tuas mãos, Pai. Desde a mesma irmã Margarida, irmã Delcíria, Senhor, irmão Sérgio, irmão Gilmar, os que estão machucados, acidentados, que estão recuperando, o Senhor restaure-os completamente. E os que estão nesta noite, Pai, que portam alguma enfermidade, que eles sejam curados nesta noite, Pai. Curados e libertados através dessa ceia do Senhor. Comer do pão, beber do vinho, lavar os nossos pés na beleza da tua santidade, para que saiamos curados e libertados, Pai, preparados para o grande arrebatamento. Obrigado, Pai, nesta noite por tudo que o Senhor tem feito. E agora, mais uma vez, descortina a tua palavra, abre a tua palavra para nós. Sem ti não damos conta, Senhor. Estamos confiados na tua misericórdia. Tome este indigno pregador e fale ao teu povo. Pedimos e agradecemos no verbo da vida, o grande Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, podem se assentar por um momentinho. Glória a Deus. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor e Deus tem dado para nós esta liberdade de termos ainda, irmãos, esta oportunidade aqui na casa de Deus, né, irmãos? Porque muitos têm a oportunidade e não vêm, né? Nós temos esta oportunidade de, hoje, como dia de ceia, nós comermos do pão, bebermos do vinho, lavar nossos pés, fazer a nossa parte, né?
que Deus requer de nós. Pelo menos mínimo, né, irmãos? Pelo menos mínimo. Participar da ceia do Senhor. Amados, estamos no luto, com luta, dificuldade. Sexta-feira agora mesmo foi feriado, né? Mandei um recado no grupo da igreja pedindo que aqueles irmãos, como não foram trabalhar, viessem orar conosco, irmão. Desculpe o que eu vou dizer para a igreja. Nós precisamos de orador, de pessoas que oram, tá? Sem oração, nós fracassamos, tá? E às vezes você fica em casa sem fazer nada, vem orar conosco. Tá? Vocês sabiam que o melhor culto que tem é o de oração? É o melhor culto que tem é o de oração. Não é o de pregação. É o de oração, irmão. Tá? É melhor nós falar com Deus, derramar nossas queixas diante dele, do que ele muitas vezes falar conosco pela palavra. Porque às vezes ele ora na nossa orelha. Né? Então eu senti assim frustrado, sabe? Falei, cadê o povo? Pleno dia de feriado. E não é só sexta. Todos os feriados, irmão. O povo acha, estou feriado, feriado do trabalho, feriado de tudo. Não. Quando surge a oportunidade, você vem congregar. Vem adorar o Senhor. Por quê? Porque o faraó multiplicou a palha e o barro e o tijolo para os filhos de Israel não ter tempo para adorar o Jeová. E às vezes a pessoa acha que ficar trabalhando e isso e aquilo e tanta coisa. Não, é bom trabalhar. Não tem problema, mas só que você não pode inverter os valores. Primeiro Deus. Amém? Primeiro Deus. Depois as demais coisas. E Deus vai te abençoar. Tá certo? Outra coisa, irmãos. Todo mês chega a mensagem para nós. Tá? Tanto do Crentes da Bíblia, que eu tenho a inscrição com eles, né? Como também da Voz de Deus. Eu disponibilizei ali na frente, nas estantes, as mensagens para os irmãos usufruir, pegar, levar à vontade. Nós não cobramos a mensagem. Esse aqui, irmãos, pastor Febrônio, lá, e a equipe dele, não cobra de mim a mensagem. Está entendendo? Eles não me cobram. Só que eles exigem de mim uma oferta. Tá certo? Porque o certo é não vender nada. Então eles falam, pastor, nós não vamos cobrar do senhor. Mas o valor por cada mensagem é tanto. Então o senhor faz uma oferta de amor para nós. Está entendendo, irmãos? Estou falando o que eles me falam. Então eu dou, todo mês eu tenho que mandar oferta para eles. Tá? Então ali eu não cobro da igreja. Tá? Mas tem uma caixa de oferta lá na frente. Se você precisa de uma mensagem, 2 mensagens, ou essa aqui eu não tenho, vou levar. Você vai levar dado. Nós não vamos vender para você. Mas você pode dar uma oferta para ajudar os crentes da Bíblia. Tá bom, irmão? Porque eles estão indo para a África levar essa mensagem. Está divulgando na África. Tá? Então eu queria dar essa nota com a igreja sobre isso e aqueles que trazem alimento, né, irmão? Para fazer a nossa cesta básica. Às vezes você não dá uma oferta, mas os irmãos trazem um arroz, um feijão, um açúcar, um café aí, né? Falou, pastor, ó. Eu levo a mensagem e trago em alimento. Mas nem todos trazem alimento, irmão. São alguns que trazem alimento. Tá? Então, estou dando essa dica para vocês serem abençoados, tá? Para tirar a miséria, a avareza, a ganância de você. Porque, desculpe, irmão, nós somos, tem horas, se nós não vigiar, somos miseráveis, gananciosos. Nós não repartimos com ninguém, nem com Deus. Tem hora que você tem que forçar a barra, entregar seu dízimo, entregar a sua oferta, porque senão você não entrega, não. A sua carne é difícil, ela não se converte. Então você tem que dominar ela, você tem que ser próspero, ser abundante, abrir a mão para que Deus derrame as bênçãos para você. Amém? Esse não é o sermão de ceia, tá? É só uma fala. Eu tinha mais coisa para falar, mas vamos passar para a mensagem. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos que vieram. Também o irmão Gedeone está morando agora aqui em Cidrolândia. A comum dele agora é aqui. Ele vai ajudar nós aqui. O dia que eu não vim pregar, ele que vai pregar. Agora estou com 2 pregadores, né, irmão? Tarcísio é pregador, né? E o irmão Gedeone também prega. Pelo menos a bunda no banco. Amém? Mas aqui não. Aqui tem que vir aqui na frente mesmo, meu irmão.
e falar aquilo que é de Deus. E temos também o irmão Leonídio, que é obreiro. Irmão Josnel, que é obreiro. Amém? Falar em obreiro, amanhã, irmãos, à noite, queremos fazer uma reunião aqui, se for possível. Há possibilidade? Será que vai trabalhar, irmão Leonídio? Amanhã? Vai, né? E na outra segunda, você trabalha? Então vamos marcar na segunda. Aí você fica livre. Dá tempo também para o irmão Tarcísio vir, irmão Gedeone também, se quiser vir. Se ele não vir, eu vou lá buscar ele. Está aqui pertinho mesmo, já toma um café, prepara o bolo aí, né? Irmãos, vamos abrir em Apocalipse 3:8. Livro do Apocalipse 3, versículo 8. Vou ter que apressar, que esse relógio ali não para. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 3:8 diz: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Agora, 1 de Coríntios 11:23. Alguns versículos só, amados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar? Pessoal de igreja, hoje nós vamos falar sobre um assunto, porque, irmãos, eu oro a Deus para ver o que Deus tem para nós. Eu tenho várias maneiras de receber a mensagem de Deus para mim, para o povo. Porque, é claro, né, irmãos, eu tenho mais de 20 anos já de tarimba, né? 30, vamos dizer. Os 5 é praia, né? Só examinando, né? Então, eu já sei como ouvir a voz de Deus, o que Deus quer para o seu povo. Tá? E para essa ceia, nós vamos falar sobre fracasso. Tá? Fracasso e resiliência. Resiliência, irmãos, é uma palavra pouca usada no cotidiano do povo. Tá? Resiliência ou ser resiliente, tá? Mas você sabe que tudo é um conhecimento, nós estamos aqui para aprender, para conhecer. Então hoje nós vamos falar um pouco por que fracassamos. Por que a irmã tem fracasso? Por que o irmão tem fracasso? Tá? E quem fracassou na corrida de lá para cá, do Gênesis para cá? No Novo Testamento, depois de Cristo para cá. Eu sei que a hora não vai dar, mas eu vou só pincelar, tá, irmãos? Só pincelar. Que esse cartucho aqui dá para nós falar muito tempo. Então, é o seguinte: resiliência é a capacidade psicológica e emocional de se adaptar, recuperar e fortalecer diante das adversidades, traumas, mudanças e estresse. Tá? Então, resiliência, irmão, é aquilo que está em você, que eu vou trocar isso por outro nome. Eu vou colocar Cristo. Amém? Vou colocar Cristo
dentro de você. Na verdade, a verdadeira resiliência é Cristo em você. Porque quem é que lhe dá a capacidade, meu irmão, de você recuperar, de você adaptar, de você conseguir levantar depois que você é fracassado? Fracassado como, pastor? Fracassado financeiramente, fracassado com uma enfermidade, está doente, não consegue sarar, fracassado psicologicamente com algum problema, e N tipos de problema, de fracasso na vida das pessoas, que tem aquelas pessoas, meu irmão, que conseguem recuperar, levantar, se erguer e continuar de novo. E tem aquelas que não conseguem mais, irmão. Morre, atrofia. Paulo mesmo fala dos naufrágios na fé, que naufragaram e afogaram e morreram. Se você estiver somente se afogando e você clamar por socorro e alguém te socorrer, amém. Tá? Então eu quero entrar em alguns assuntos aqui. Então você já capta bem aí. Resiliência, irmão, é a maneira, tá? É a técnica de você se levantar de volta depois que você é fracassado, depois que você está derrotado, e você ainda levanta de novo. Isso chama resiliência, e isso é o que Deus tem dado para nós, amém? Deus tem colocado no coração de cada irmão a resiliência, porque mesmo que o diabo te derruba para baixo, mesmo que ele te dá uma rasteira, mesmo que ele fracassa em você numa enfermidade, num problema, no lar, na família, com o marido, com a esposa, com o filho, você acha que está tudo fracassado, que acabou tudo. Não, Deus te levanta de volta. Deus entra em cena e levanta a sua cabeça, tira você do fracasso, tira você da enfermidade, tira você do problema, soluciona a sua causa, e os seus inimigos assistem você de pé. Amém? Isso é resiliência. Tá? A técnica de levantar de volta, não ficar prostrado. Quantos irmãos que sofreram, irmão Sérgio, ó? Perna quebrada. Mas ele é resiliente. Olha o irmão Gilmar. Tá. Olha os demais irmãos aí, as irmãs. Tá. Olha o ministério. Rebentou de rebentar. Mas a igreja nunca ficou por baixo. A igreja nunca fracassou, meu irmão. Ela sempre venceu. Ela sempre superou. Glória a Deus. Nós podemos olhar na história. Ela era negra. Era das trevas. Era dos mártires, mas ela nunca ficou por baixo. Porque ela tem Cristo. Você imagina, meu? Você ter dentro de você um sol que nunca se põe. Um sol Cristo é o sol, está dentro de você. Só que ele nunca se põe. Ele nunca. O sol morre e levanta todo dia, não é, irmão? Não é assim que somos ensinados? Ele levanta ali no Oriente, desce no Ocidente. Vem as trevas, ele ressuscita no outro dia. Só que esse sol, ele nunca morre, meu irmão. Esse sol é Cristo. Ele nunca se põe. Ele sempre está brilhando dentro de você. Isso é ser resiliente. Ninguém põe nós para baixo. Se colocar, nós levantamos de volta. Como diz o Salmo 20, né, irmão? Uns encurvam e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Veja, fracasso, a não realização de um objetivo, falta de sucesso em atingir um objetivo desejado ou esperado. Pelo amor de Deus. Isso é o fracasso. Puxa vida, queria ter minha casa, não consigo. Queria comprar meu carro novo. Meu Deus, não consigo sair da lona, né, irmão? Sente fracassado, mas você pode dar a volta por cima. Você tem Deus. Você pode ter sua casa. Você pode sair do aluguel. Você pode ter seu carro bom para você andar, viajar. Você pode ter uma bênção na sua família. Nada está perdido. Amém? Ah, mas minha família está para lá, para cá, problema, nada disso. Se você tem fé no seu coração e é resiliente, você chega lá. Você consegue alcançar o que você quer. Os seus sonhos são alcançados. Amém? Não há nada que você não possa alcançar, desde que você seja resiliente.
Não é entregar, não, irmão. Ai, pastor, já era, não aguento mais. Não. A noiva de Cristo não se entrega, não, irmão. O fracasso nos ensina e ajuda a desenvolver a resiliência, a capacidade de adaptar e seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Irmão, muitas vezes o fracasso que vem para você, o fracasso assim, um problema, né? Às vezes agora você ficou no vermelho, nome de Serasa, SPC, nome do cartão, meu Deus do céu, fracassei financeiramente, estou sem condição. Irmão, o fracasso é como você descer uma grande descida. Puxa, estou lá embaixo agora, mas espera, irmão. Também, quem desce também, sobe. Então o fracasso, o problema, a dificuldade que vem para o irmão, é um meio de Deus permitir para te dar um incentivo de você não aceitar aquela situação. Está entendendo, irmão? Você não é obrigado, irmão, irmã, a aceitar aquela situação, não. Você fala, o que não? Sou filho de Deus, rapaz. Para. Comprado pelo sangue do Cordeiro. Deus prometeu, Paulo disse que nós não somos vencedor, não. Paulo diz que nós não é vencedor. Paulo diz que nós somos mais do que vencedor. Vamos vencer isso, meu irmão. Glória a Deus. Vamos superar essa luta. Mas é milhões de demônios, mas nós temos bilhões de anjos. Se o diabo tem muito, Deus tem muito mais. A briga é grande, meu irmão. E nós não recua, não. Nós vamos para frente. Isso é ser resiliente. A igreja tem que aprender isso. Quando você tiver meio... não, peraí, não, para cima de mim não. Eu supero. Eu venço. Não importa que os passarinhos sobrevoem sua cabeça. Os demônios, vamos trocar os passarinhos para o demônio. Você não pode deixar ele sentar no seu ombro, fazer ni. Está entendendo? Tudo bem. Então, veja, irmão. Homens na Bíblia que fracassaram. E depois tiveram sucesso. Eu só citei alguns aqui. Né? Por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, José, Davi, Elias, Jó. Tá? Homens na Bíblia que fracassaram. Tá? Mas tiveram resiliência. Irmão, Noé, Abraão, Moisés, José, Davi, Elias e Jó. Eu marquei esses nomes aqui. Mas eu vou citar, porque hoje é ceia, né? A hora voa. Abraão. Para que um homem, irmão, mais do que fracassado maritalmente, a esposa dele falou, você não vale nada, você não consegue gerar um filho. Tá vendo? Eu também não estou com nada. Olha que família fracassada, irmão. Como é que não era para Abraão ficar frustrado? Olhava para os parentes dele, tudo 4, 5, 6, 10 filhos, cada um 20, né? Naquele tempo era muito filho e ele não tinha um. Mas Abraão era resiliente. Ele tinha um sol brilhando dentro dele, que era Cristo. Ele falou, não, Deus falou que eu vou ter um filho. Não importa se eu fico velho. Não importa se passa a flor da idade. Não importa se a Sara não gera. Vai chegar o momento que Deus vai dar esse filho de todas as maneiras. Não era, irmão, para Abraão e Sara viver reclamando para Deus? Era, mas não reclamava não. Diz que Abraão creu contra a esperança. Que esperança? Você só espera. Ele teve fé. Não teve esperança, ele teve fé. E a fé opera no agora. A fé não é para amanhã. A fé é para o agora. Amém? E quando Deus falou com ele que a fé acendeu, Deus rejuvenesceu o Abraão e a Sara para ter o filho chamado Isaac. Amém? Então eles foram... Irmão, para pensar. Que família derrotada. Andando. Canela para lá, irmão. Vamos para tal lugar. Vamos para o deserto de Berseba. Ia para lá. Vamos para o deserto do Sara. Vamos para cá. Pelo amor de Deus. 500 quilômetros, 1000 quilômetros, não sei quantos quilômetros. Só na canela. E Abraão falou assim, né? Deus falou, né? Que ele procurou uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Procurou aqui na terra, irmão. Não ia achar nunca. A cidade está nos céus. Né?
E Abraão partiu crendo. Ele não alcançou uma cidade. Aqui. Amém? Vai alcançar junto com nós depois, agora. Amém? Então você pode ver, irmão, que é um exemplo para nós de resiliência. A irmã está com luta. Nada dá certo para a irmã. Problema em casa. Problema com o marido. Problema com o filho. Problema contigo mesmo. Problema final. Irmão, é tanto problemas que ajunta. Mas tem uma coisinha só chamada resiliência. Você pode levantar e sacudir sobre cada dificuldade que aparecer para você. Porque você é boa? Não, porque você tem Deus, você tem Cristo. A única coisa que você pode fazer é não aceitar as limitações autoimpostas. Nós não podemos aceitar, irmão, as limitações autoimpostas que o povo põe para nós, que as pessoas põem para nós. Para com isso, você não consegue não. Quem é você, pai? Você acha o quê? Todo mundo chega, né, irmã? Você está doente? Isso aí, não tem cura. Você vai lá no médico, você está potencialmente isso e aquilo, tá? Essa doença não tem cura. Não é que eu ouvi, não. Que eu ouvi os outros falar. Eu ouvi a doutora falar. Coisa simples. É a mesma coisa de falar, você está com gripe? Você vai ficar gripado a vida toda. Não tem cura para gripe. Então, irmão, você tem que sacudir a poeira, porque hoje, por essa palavra, Deus é contigo. Deus te dá resiliência para você mostrar para os seus amigos e inimigos o quanto que Deus é com você e que você pode virar o quadro. Você pode virar o quadro. Uai, rapaz, eu achei até que você estava morto. Pois é. Quem te viu, quem te vê. O que aconteceu? Uai, sacudi a poeira, rapaz. Chacoalhei a serpente no fogo. Lembra de Paulo catando graveto? Vem trazendo um molho de graveto. Joga na fogueira. Quando ele joga, fica a bicha, a serpente mordida, bem aqui na mão dele. Ele foi no fogo de novo e... Aí os bárbaros daquela ilha chamada Malta, falou assim, esse homem aí é um grande criminoso. Esse homem é o maior perigoso do mundo, porque ele sai do mar, do naufrágio do navio, que espedaçou tudo nas rochas. Agora a serpente morde a mão dele, essa aí, já era. Meia hora ele está morto. O povo, né, irmão? Conversando ali em volta, os bárbaros da ilha. Passou meia hora, uma hora, e ele lá esquentando mão, né? Porque Jesus Cristo, e pregando pro povo. Passou um pouquinho, os bárbaros falou, rapaz, esse homem, ele não é criminoso não, rapaz. Esse homem é um Deus. Que essa cobra mata qualquer um. 10 minutos já põe sangue pelos olhos, pelo nariz, por tudo. Esse homem, mais de hora, esse homem aí, nada. Esse homem é um Deus. E era um Deus mesmo, irmão. Filho de Deus, pequeno deusinho, não é? Levaram o Paulo para orar para o sogro dele que estava doente, o pai dele, o público, estava muito com desinteria, já mais de semana, câmara de sangue e tudo. Paulo nem, só pôs a mão, seja curado. Já foi curado. Aí falou, nossa, o homem já não foi mais no banheiro, desculpa da expressão, né, irmão? Já o homem já está bom, já estancou tudo. Então sai pela vila aí da ilha, busca tudo que está doente. Trouxeram e Paulo orou para eles tudinho ali, irmão. Você vê o que a fé faz? Então Abraão, Moisés, eu não vou falar, mas Moisés feriu a rocha, né, irmão? Fez uma coisa errada, você sabe disso. E Deus falou, você feriu a rocha. Não era para ferir, era para falar. Mas Senhor, não entrarás na terra prometida. E quando Deus fala, acabou, não tem como. Mas Moisés era resiliente. E ele foi até o fim. José do Egito. Para que um homem, um moço mais sofredor, irmão? Os seus irmãos iam matar ele. Em vez de matar, jogar num poço. Não foi? Depois o Rubem falou, não, é nosso irmão, é nosso sangue, nós não podemos fazer isso, matar o nosso irmão aqui não, tal. Olhar lá na montanha e passando lá os ismaelitas com as suas carruagens. Os compradores de escravo.
Aí o Judá e o Rube, os outros falaram, não, em vez de nós matar ele, vamos vender como escravo. Tiraram, levaram corda lá no fundo do poço, tiraram o José. Agora veja, José tinha sonhos, irmão. Lembra dos sonhos de José? Puxa vida, ele contava os sonhos na hora da janta, na hora do almoço, assim, vamos dizer, com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe. Contava assim para ele, falou, olha, o sol e a lua e tantas estrelas prostrava diante de mim. Os molhos, os feixes, os molhos de trigo prostrava diante do meu molho. Ah, rapaz, você é um sonhador, rapaz. Você acha que você vai reinar sobre nós, rapaz? Pois é, mas eu sinto muito. Os seus molhos, todos os molhos de cada um de vocês, curvava, adorava o meu molho. Ele tinha os sonhos, irmão. José. Agora o que acontece? Joga no poço, tira do poço, vende para o ismaelita, vende para o Potifar no Egito. Ele vira escravo lá na terra do Egito. O Potifar testa ele, põe dinheiro em vários lugares para ver se ele é ladrão. Ele não mexe numa moeda. O Potifar confia tudo a casa nele. Quando ele está com a casa toda confiante, né? Falou, puxa, estou ganhando méritos aqui na casa do Potifar, eu estou quase o mordomo dessa casa aqui e tal. A mulher do Potifar prega uma peça nele. Vocês sabem muito bem. Tenta se envolver com ele, assediar ele. E ele, um santo, né? Falou, não. Eu não fui ensinado essas coisas. E ele foge dela, irmão, como diz a Bíblia, né? E aí ela acusa ele. Olha, que fracasso atrás de fracasso, que problema em cima de problema. Amém? Puxa vida, meus irmãos, tenta me matar, me vende como escravo, e agora essa mulher, né? Dá em cima de mim, eu fujo por amor da palavra de Deus, ela vem dizer que foi eu que assediei ela, manda agora o faraó me pôr na cadeia, pelo amor de Deus, Senhor. Ó o Josézinho, não, ele não reclamou de nada não. Ele foi próspero e abençoado na cadeia, ajudava os presos, ajudava esse, ajudava um preso mais velho, ajudava até pôr comida na boca de um, na boca de outro, virou o chefe da cadeia, irmão. O homem deixava até a chave com ele, tá aqui, Zé, porque ele não ia fugir nunca. Tá aqui, ó. Cuida dos presos aí, hein? Você vê, irmão. O que Deus faz? Resiliente, ele era firme. Ele falou, eu vou dar a volta. Meus molhos vai cumprir. A visão do sol e da lua vai cumprir. E ele orava e orava. Quando menos espera, Deus tira José de lá e coloca para ser governador do Egito, meu irmão. Será que foi só com José? É com as nossas vidas também, irmão. Deus pode repetir na vida da irmã, na vida do irmão. Você está fracassado, está com um problema, está com uma certa dificuldade. Deus pode te levantar, tirar você dessa sua situação. Amém? E mostrar para o povo que Deus é na sua vida. E José depois abençoou a sua família. E seus irmãos ficou com medo de morrer. Não, eu não vou matar vocês não. Vocês fizeram isso para preservar vidas. Um homem espiritual é outra coisa, irmão. Davi, não vou nem falar. Elias, frustrado, fugindo de Jezabel, mas tinha resiliência. Amém? Quando o anjo tocou, alimentou, ele falou, levanta, come, bebe, porque muito longo é o teu caminho. Ele não ficou chorando lá, reclamando. Não, levantou, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe e continuou o ministério. Não ficou frustrado, não ficou parado. Teve um momento. Todos nós temos um momento de ficar deprimido, de ficar para baixo, né, irmão? De ficar enjoado, de ficar fracassado mesmo, sentir baixo, mas você tem resiliência. Deus não te fez para ficar lá embaixo. Deus não te fez para ficar prostrado, ainda que nós prostramos só diante dele. Amém? Então nesta noite, irmão, toma acesso a essa palavra, toma ânimo. Eu não sei a sua dificuldade, o seu problema, e seja o que for, Deus nesta noite, por esta palavra, quer que você levante sua cabeça. Amém? Toca o barco, não aceita conversas negativas de ninguém. Tá? Não. Olhe a palavra e fica firme. Amém? Vamos seguir porque aqui tem muita coisa.
Elias, Jó. Meu irmão, eu acho que eu não aguentava nem 10%, 1% das dificuldades do Jó. Para que um homem mais fracassado do que Jó? O diabo fracassou ele em tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, né? A casa desmoronou, um terremoto, arrebentou tudo, o diabo. Tá? Perdeu uma das coisas mais úteis em nós, a saúde. Ficou com a chaga, com a coceira, que ele tinha que aliviar a coceira, sentado num monte de cinza quente, coçando as costas com um caco de telha, irmão. E ainda para terminar, para ter uma palavra de apoio da esposa, não tinha. Quer dizer que parece que o Jó chegou aonde, né, irmão? A esposa dele disse: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Quer dizer, em outra linguagem, esse teu Deus, Jó, não está valendo de nada. O que aconteceu com você? Não é assim, irmão. Olha que Jó ainda respeitou a esposa dele, mesmo assim. O Jó respeitou, irmão. Ele falou, como fala as mulheres nécias. Não chamou ela de nécia. Como fala as nécias, assim você está falando agora. Porque ela continua sendo a esposa dele. Deus vem e muda o cativeiro do Jó. Amém? Teve tudo em dobro. Os filhos, Deus trouxe de volta. Os bens materiais, foi dobrado. Porque Jó tinha resiliência, tinha fé. Amém? Sinceridade, atitude. Ele aguentou calado, sem blasfemar. Aguentou firme. Justificou realmente a situação dele diante de Deus. E Deus reconheceu. E quem criticou ele, quem falou mal dele, teve que vir depois pedir perdão de joelho, para Deus não matá-los. Então nessa noite, irmão, pega a resiliência de Jó. Você não tem, você está bem, estamos ótimos. Amém? Estamos ótimos ou não estamos? Glória a Deus! Podemos dar glória, irmão. Podemos dar aleluia. Porque você tem saúde, irmão. Agradeça a Deus enquanto você tem saúde, enquanto você está bem, enquanto você está comendo, está vivendo, mesmo que você está passando por alguma dificuldade, mas ninguém mexe com você, porque você tem Deus. O Deus do Jó é o seu Deus. Glória a Deus. Não tem fracasso para nós, irmão. Não existe fracasso. O fracasso é um meio de fazer você ter mais impulso. Tá? Quer ver uma coisa? Já viu elástico? Elástico. Volta. Amém? Você já viu vidro? Já viu vidro, irmão? O vidro é duro. Não é maleável. Amém? Você tem que ser um crente maleável. Flexível. Amém? Você não pode ser duro. Legalista, radical demais. Não. A pessoa que é muito legalista, muito radical, como se fosse assim, eu não erro. Está representado no ferro e no vidro. O vidro, irmão, se uma coisinha bater nele, pá, quando que ele vai ter resiliência? Nunca. Mas você pode ter a natureza da mola. Amém? Ela é flexível. Ela trabalha para lá, trabalha para cá. Não tem problema. Tá? Quer ver outra coisa que eu marquei aqui? A água, não vou nem dizer, a água toma forma, né, irmão? Do jeito que você jogar ela, ela cria forma. Você jogar ela no piso, ela fica no piso e cria forma no piso. Você pôr num copo, ela fica dentro do copo. Você pôr num canudo, né? Se você fazer em bloco de gelo, se você pôr no fogo, ela vira gás. Você tem que ser igual à água. De todas as formas, você tem saída. Ninguém segura a água, meu irmão. Tá? E o terceiro que eu marquei, o bambu.
Quem já viu o pé de bambu? O bambu é resiliente. O vento sopra, né, irmão? Tempestade. O bambuzinho, ó, quase que encosta as pontas no chão, irmão. Quando o vento passa, ele volta de novo. Assim tem que ser você. Se o problema vem para você, não tem problema. Torce de um lado, torce do outro, né, irmão? Passou os problemas? Você está normal de novo. Porque você tem resiliência, você tem a natureza do Espírito Santo, irmão, de se moldar, de acordo vem a circunstância, de acordo vem os problemas, você tem que estar preparado. Não seja como um ferro de construção, aquele 5/8. Você conhece aquele ferro? Irmão, duro para você dobrar ele, né? Só com, né? Mas tem o cobre, né, irmão? O irmão Gilmar conhece. O cobre você pode enrolar no dedo ele. O arame de cobre, né, irmão? Porque ele é maleável. Você, para cortar um arame de cobre, você tem que serrar ele até no fim. Tá entendendo? Com a serrinha até no fim. Porque se você serrar e deixar uma casquinha mesmo assim, você não quebra ele ainda. Porque ele é maleável. Agora o ferro de construção, você só dá uma picadinha de leve. Tac! Você vê como é que é? Representa aquela pessoa que é muito dura. Qualquer casquinha de coisa que acontece com ela, ela já se quebra. Ela já se vai. Porque ela não é maleável. Você tem que ser maleável. Maleável é a circunstância. Maleável se uma irmã chega e fala uma coisa chata para você, você passa. Não engole aquilo não. Nós temos 2 ouvidos, entra de um lado e sai do outro. Né? Ah, não vou mais na igreja, aquela pessoa falou que eu sou isso. Você é ferro de construção, qualquer coisa já quebrou. Vidro, já virou caco. Não. Se nós fosse sair da igreja por causa de cabelinho de vento, irmão, pelo amor de Deus, por nada nós sai da presença de Deus, nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Lá no 8:31 de Romanos, 17 coisas que não faz você se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa. Por quê? Resiliência. Você tem a matemática de superar. Pastor, é o câncer. Deus te dá a matemática de alcançar a cura, superar. Pastor, é a diabetes. Deus te dá a matemática de você superar e controlar isso. Pastor, é a pressão alta. Deus me dá a matemática de superar isso. Deus me dê a sabedoria do que eu tenho que comer, do que eu tenho que beber, do que eu tenho que fazer para manter isso no nível certo. É isso aí, meu irmão. Tem coisa que a cura está dentro de você. Veja, irmão, tiveram resiliência e capacidade de voltar ao estado normal. Esses aqui que eu disse. Eu falei das naturezas. E eu mesmo disse para mim, onde você fracassa? Agora eu vou mexer um pouquinho com a igreja. Tá? Onde você fracassa? Pelas irmãs, quando corta seu cabelo. Cortou seu cabelo, você desonra Cristo, que é seu marido. Tá? Onde que você fracassa? Quando usa pinturas. Quando faz qualquer de algumas coisas que Deus não agrada. Você começa a fracassar. Mas o que você tem que fazer é reconhecer o erro, irmão. Desculpa. Não cometer iniquidade. Iniquidade é saber que está errado e continua. Tá? Iniquidade. E se você começa a cometer iniquidade, as suas orações não são respondidas. As suas iniquidades fazem divisão entre Deus e você, para que Ele não ouça suas orações por causa das suas iniquidades.
Então, onde você fracassa? Eu sei, as irmãs, que esse aqui está gravando aí, vai, né? Cortou o cabelo, irmão. Não é a ordem da igreja, é a ordem de Deus. É complicado isso por mim, não. Se eu fosse o Domício Basto, mas é Deus que disse isso em 11 de Coríntios. Quando a mulher corta, ela desonra seu marido. Que o seu marido, na verdade, é Cristo, que está representado no seu marido. Quando usa pintura, quando senta para fofocar. Começa a sentar e falar mal da vida desse, da vida daquele, ali você fracassa. Ali você perde pontos. Então você tem que refrear a língua. Amém? Não falar mal, viu, irmão? Mal dos outros. Que é uma das coisas que Deus mais abomina na pirâmide do diabo. Que é o 7º degrau de Satanás. O que Deus mais abomina. O que mais Deus... Aquelas pessoas que difamam seu irmão, calunia seu irmão, inventa coisa do seu irmão, traz dissensão entre seus irmãos. É a coisa que mais Deus desagrada. Tá? Então, onde que eu fracasso? Eu fracasso, irmão, quando eu começo a sair fora da palavra. Mas como eu disse, se você tem resiliência, você tem o caminho do arrependimento. Oh, meu Deus. Pisei na bola de novo, como diz o povo aí fora, né? Até quando eu vou ficar pisando na bola? Até quando eu vou ficar errando? Até quando, Senhor? Me ajuda, Senhor. E se auto-corrige. Amém? Faça auto-inventário. Olha no espelho da palavra. Porque, irmão, aí vem os problemas para você, Deus não vai fazer nada. Porque você caçou. Vem os problemas para você, meu Deus, pede oração. Não adianta nada a oração da igreja. Deus está escutando. Mas na 11:7 de Jeremias, 7:11, 11:14, um monte de escritura. Deus falou, Jeremias, não ora para esse povo. Não faça jejum por esse povo. Não levante clamor por esse povo, Jeremias, que eu não ouvirei. Deus não ouve oração de pessoas que oram por outros que está na prática do pecado. Se você insiste, sobra para você. Tem uma pessoa ali sofrendo uma surra na rua. 5 homens lá batendo nele, chutando ele, esmurrando ele. Aí você chega do lado de cada rua e fala, oi pessoal, vocês aí, vem aqui. Ajuda aquele rapaz ali, ó. Tem 5 lá batendo nele. Vem cá vocês aí. Aqueles 5 lá saem e vai pegar você. Porque os outros, ó, é perna para quem me tem. Aqueles 5 que está lá, 3 ficam batendo naquele lá e 2 partem para cima de você. Você acha que no espiritual é diferente? É do mesmo jeito. Você começa a orar por uma pessoa que está com problema, está desagradando a Deus, está no adultério, está na fornicação, está na idolatria. E você está entrando na brecha por ele. Sem sabedoria, sobra para você. Você pode. Você tem que ter sabedoria na oração. Senhor, tenha misericórdia do fulano, Senhor. Ele está na prática do pecado, Senhor. Eu não concordo com o que ele está fazendo. Você tem que saber orar. Não é, Senhor, liberta. Ô, Senhor, salva ele, traz ele para cá, Senhor. Não. Você tem que ter sabedoria no pedir. Eu já apartei briga, viu, irmão? Eu já apartei briga. Desculpe que eu vou falar. Eu tive que entrar na briga e brigar também. Não tem como você apartar briga sem não brigar com todo mundo. Pior coisa do mundo é você apartar uma briga. Agora, seu parente, ora, Senhor, ajuda ele, tenha misericórdia, tal. Entendeu, irmão? Porque você sabe que ele está na prática das coisas erradas. Então veja, irmão, onde que você fracassa? Quando você senta para fofocar. Quer ver uma coisa mais forte um pouquinho? Quando toma ceia indignamente. Não reconcilia.
não pede perdão se teve algum problema com alguém, está fazendo coisa errada lá fora e vem aqui e toma ceia. A primeira ceia, 1000 maravilhas. 2, 3, 4. Quando chega de uma quinta, sexta ceia, começa a fechar o cerco. Irmão, conheço várias pessoas que tomaram a ceia indignamente. E eu não sou o protetor da ceia do Senhor. Eu sou o guardião da mesa. Tá? Sou o guardião da mesa. Mas tem coisa, irmão, que a gente tem que falar, tem que conversar com a igreja. Tem que espanar, porque parece que a pessoa não está notando nada. Pelo amor de Deus. E Deus já falou uma coisa para mim, mas é muito forte, irmão. Eu falei, Senhor, eu não suporto certa coisa. Tá? Então, quando eu chego no meu extremo, Deus me livre, irmão. Coisas acontecem. Então, quando toma ceia indignamente, quando não dizime, não oferta, quando não lê e não ora, quando tem briga dentro de casa, aí você fracassa. Não lê mensagem, não lê Bíblia. Você acha que vai ter sucesso? Não vai, irmão. Briga dentro de casa, desentendimento familiar, e vai dormir virado e não tem reconciliação, não tem pedido de perdão, não tem nada, tá? Vai fracassando. Irmãos com situação igual aqui, quando você não dizima, tem pessoa, irmão, que tem dificuldade, tá por luta. Por isso que ninguém pode julgar ninguém. Porque a pessoa pode falar, Senhor, eu não estou dizimando, não estou ofertando, porque estou numa situação difícil, mas assim, Senhor, que eu tranquilizar, que a coisa melhorar para mim aqui, que eu sair desse atoleiro, eu vou dar meu dízimo. Aí passa 1 ano, 2 anos, até quando? Aí, irmão, sabe o que acontece? Você sobe na escada rolante ao contrário. Quem já viu a escada rolante? Descendo e você subindo. Você chega no meio, você nunca chega lá em cima. Porque a tendência dela é te levar para baixo. Você está subindo e a escada está rolando para baixo. Quer dizer, a sua vida vira um marasmo. A sua vida vira uma nhaca. Porque, desculpa, irmão, você quer ser abençoado? É dar. É ofertar. É doar-se. Não é só na igreja, não. É para quem for. Até para os pedintes de rua. Você tem que abrir mão. Você quer ser o filho da abundância, o filho da prosperidade? Doa. Abre a sua mão. E o dízimo, Deus te dá 90% para você ficar com 10% para Ele. O 10% é para manter a obra. Para manter as coisas. Desculpe aqui, irmão. Essas poltronas aí, eu pedi para a igreja me ajudar quando compramos. Essas poltronas aí, estamos pagando ela ainda. Mas você vê se eu fico pegando no pé da igreja? Não. Quantos que chegou em mim e falou, pastor, esse aqui é para as poltronas? Pergunta para mim quantos. Eu não fico pedindo dinheiro, porque eu uso o dízimo, eu uso o que entra na igreja para manter a igreja. Mas se é um pastor mercenário, fala, ó igreja, estão um envelopinho na mão de todos vocês aí, ó. Sinto muito, tá? Vocês têm que juntar o dinheiro para pagar as poltronas. Quero nem saber, o dízimo é meu. Tem uns pastores que é desse jeito, irmão. Mas aqui não. O dízimo é de Deus. O dinheiro é de Deus. Nós não vamos levar dinheiro para o céu. E nem deixar no banco aí. Então, quando você fracassa, quando corta seu cabelo. Então, irmão, não corta mais seu cabelo. Ah, pastor, está com as pontas. O cabelo é de Deus. Pastor, está com as pontas quebradas. Não interessa, irmão. E os irmãos que ficam calvos, então? E os irmãos que ficam com a cabeça branca? Nós temos que aceitar em nós as limitações da natureza que Deus deu para nós. Eu estou com 63 anos, quero ser um menininho de 17 anos.
Aplicar botox e tranqueira e não sei o que lá, e levanta aqui, põe ali, tira aqui, não sei o que lá, e põe peruca, rapa esse aqui, põe a peruca de um gurizinho de cabelo preto, bigode preto. Hã? Não, você tem que viver a dimensão do tempo, irmão. Nós temos a dimensão do tempo. A irmã da idade chegou, aceita essa idade. Eu estou ficando de idade, amém. O irmão chegou, aceita a sua limitação do tempo. Tudo bem, irmão, também você não vai, né, cair e andar igual um esculachado, não. Tudo tem o centro, tá? Tudo tem o centro da estrada. Mas tem pessoas, agora com a tecnologia avançada, pessoas de idade de 90 anos, aí tá ficando guri de 18, 30, tá? Aplicando placebo, aplicando coisa no corpo, colostro, aplicando medula, coisa de bebê, irmão, um monte de coisa aí para ficar jovem. Tecnologia do diabo. Então, quando você briga dentro de casa, então não tem briga dentro de casa, irmão, tá? Irmãs, por favor, irmãs, não perca o arrebatamento por causa da pintura. A Jezabel, Deus entregou ela para os cães. Porque ela se pintou, você vai ver que foi até uma pinturinha michuruca, né? Porque naquele tempo não tinha tecnologia muito, né? Para receber o homem de Deus, o Jeú. Ela virou comida dos cães. Agora, por causa de uma coisinha, de uma vaidadezinha de nada, você vai perder o arrebatamento? Porque é mínima coisa. Você não pode largar isso? Desprender aquilo? Cortar o cabelo não pode. Pintura, Deus abomina pintura. Roupa, você tem que pôr roupa, cobrir. Porque se você andar com uma roupinha mostrando as suas pernas, né, suas partes íntimas, e o ímpio olhar para você e te cobiçar, você vai aparecer lá no julgamento de Deus. Porque você provocou o sexo. Porque você mostrou suas vergonhas. Então o que você tem que fazer? Vestir roupa. Tampar. Mas é uma mulher bonita, e não interessa. Qualquer homem que te cobiçar, te desejar, mas você está composta, você está livre. Deus não vai te condenar. Mas lá no Mateus 5 ele falou, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou com ela. Mas veja como é que ela estava. Um shortinho curtinho, um taquinho de pano nos peitos, toda pintada, cabelo roxo, bico vermelho, toda maquiada, um salto desse tamanho, salto de, não vou nem falar porque é perigoso, andando na rua igual a cascavel que vai cascavelando, como diz Isaías. Como é que vai ter esse tipo de gente do céu, meu irmão? Eu sinto muito, agora a lei está pegando, né? Vai pegar, meu irmão. Deus não agrada. Vai ter que se virar com Deus. A igreja sofreu por todas as eras, críticas, foi defamada diante das adversidades, mas a noiva de Cristo foi resiliente. Você vê, irmão, no decorrer das eras da igreja, de Cristo para cá, olha o quanto que a noiva sofreu e está sofrendo até hoje, irmão. Divisão. A igreja virou uma coxa de retalho, denominação, sistemas. Olha a condição, irmão. Se nós for peneirar a igreja, irmão, olha, se nós olhar grosso modo a condição da igreja, irmão, você não caminha. Igual muitos falam, pastor, eu não vou mais não, eu vou ficar em casa. Aí entra no outro extremo. Mas Deus sempre teve uma bandeira. Amém? Sempre teve uma bandeira levantada, mostrando a verdade. Uma igreja resiliente, que ela supera, que ela vence. Cristo falou ainda que Satanás vier contra ela e lançar águas como um rio, não, irmão? O Senhor arvorará a bandeira contra ele. Tá? Então a igreja é resiliente, a igreja tem força, a igreja tem poder, ela vence. Amém? Tivemos um culto de oração aqui, irmão. O trovão trovejou aqui, não foi, irmão José? Coisa foi tremenda aqui na sexta-feira. Tá? A igreja, ela vence, ela supera. Então nesta noite, antes de nós passarmos, porque a hora já voou, eu quero deixar bem claro para o irmão e para a irmã. Seja um vencedor, irmão. Supera.
Pastor, não estou aguentando dentro de casa. Ora de madrugada. Ah, mas peça perdão. Se humilha. Ah, mas eu estou certo e fulano está errado. Aceite, se você está certo ou errado, aceite. Ceda seus direitos. Tem hora, irmão, que para vencer tem que ceder direitos. Tem que tirar a razão. Porque a razão é o cavalo do cão. Todo mundo, eu tenho razão, o outro eu tenho razão. E aí o diabo está no meio ali, tá vendo? Você tem razão, e você também tem razão. Pronto. Tira o diabo do meio. E aperta as mãos. E fala, eu não tenho mais razão. E o outro, eu também não tenho mais razão. Me perdoa, em nome de Jesus, está perdoado. É assim, irmão. E o diabo, chuta ele lá para fora. E Deus vai te abençoar. As enfermidades saem da sua casa, os problemas, a vida financeira melhora, tá? Pega um copo, põe lá no meio da sua mesa lá, tá? Toda vez que você for orar, você põe uma moeda dentro daquele copo. Para você mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo alimento, por tudo. Toda oração você coloca um dinheirinho lá. Amém? Você vai atrair a prosperidade para dentro da sua casa. Vai tirar a miséria de dentro da sua casa. E faz uma limpeza dentro de casa também, irmão. Tira tudo que é do diabo que está lá. Dá um chute nas coisas do diabo. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos, porque a hora não espera, irmãos. A nossa oração agora é uma oração de confissão. 1 minuto de oração para pedirmos o perdão para Deus das nossas falhas, porque vamos comer do pão e beber do vinho. Soberano Deus, eterno Pai, grande e poderoso é o teu nome, Pai. A tua noiva foi resiliente pelas eras que passou. Mesmo que teve muitos irmãos mortos como mártires. A própria igreja primitiva foi martirizada, mas ela não ficou na cinza. Ela levantou, ela brotou, ela restaurou com teu mensageiro, o irmão Branham, na última era da igreja. E nessa noite, Pai, estamos aqui para comer do pão, beber do vinho, lavar nossos pés. Pedimos o perdão, Pai, de nossos erros de falha. E faz de nós, irmão e irmã, resiliente, Pai, para vencer cada obstáculo do caminho, para superar todo problema, Pai. Enfermidade, vida financeira, seja o que for, Senhor. Teu filho e tua filha seja próspero e abençoado. Pai, pedimos o perdão agora, por cada irmão, por cada irmã. Nos perdoa para entrar na fila da ceia. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos orar pelo pão, depois pelo vinho. Uma vez que nós pedimos a Deus perdão, estamos agora preparados para consagrar o pão e o vinho. Soberano Deus, eterno Pai, grande Elohim, autossuficiente. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é a minha carne que é partida por vós. Cada irmão e irmã que comer deste pão ficará estimulado, curado, libertado, vivificado para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo e ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Agora o vinho, amados, vamos orar pelo vinho. Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, Melquisedeque, grande príncipe rei,
Na noite da traição, quando o Senhor estava na pessoa de Jesus Cristo, Pai, o grande Emanuel, o Senhor tomou o cálice com vinho, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo: é o sangue do novo pacto, da nova aliança. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, que representa o sangue de Jesus, ficará estimulado, curado, libertado, transformado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o vinho, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, amados. São João 13, 4. Grande é Deus. Treze, 4 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Diz assim, amados: levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aqui está a bem-aventurança. Muito bem, amados, vamos nos preparar agora para formar a fila aqui. Pode ir formando, que eu já vou quebrar o pão. E o irmão Tarcísio pode pausear ou desligar.